Saudações, meus confrades. Meu nome é Gabriel Vince e está começando o primeiro podcast Taverna do Lugar Nenhum. O intuito desse podcast é falar sobre assuntos que me interessam, fomentar discussões diversas e também conhecer pessoas que compartilham dos mesmos interesses que eu, do mesmo universo de interesses que eu. Os temas aqui serão livres. Eu pretendo falar de livros, filmes, comportamento, cultura, quadrinhos, política, religião, cinema e o que vier na telha. Antes de começar, alguns avisos. Primeiro, eu quero dizer que eu não tenho, ao menos inicialmente, uma pretensão de fazer programas regulares. Tratarei isso aqui como um hobby. Caso esse projeto venha a crescer o suficiente, quem sabe eu possa me dedicar mais a ele. Mas no momento não é o meu momento de fazer isso. Dado isso, vamos começar com o primeiro podcast, que será o livro O Poeta e os Lunáticos, de G.K. Chesterton. Eu irei ler um trecho do livro, eu vou ler vários trechos do livro ao longo desse podcast e posteriormente assim eu vou fazendo alguns comentários, dando minha crítica e dando alguns detalhes que eu acho interessante tanto do livro como do autor. Então vamos lá. O Poeta e os Lunáticos, conto 1, Os Camaradas Fantásticos, tradução de Raul Martins Lima, de G.K. Chesterton. Nesse meio tempo, Diana Westermeyer havia deixado o estábulo e voltado à casa para encontrar o hóspede que fora na frente. Enquanto caminhava numa alameda repleta de malva-rosas, cercada por uma vegetação alta e sobranceira, pôde ver a enorme ilha flutuante, o inabarcável continente de nuvens chuvosas com seus matizes e silhuetas vulcânicas. A pouco e pouco encobrindo a serra arborizada que fazia as vezes de amurada do vale. Já havia algo de lúgubre nesse crepúsculo com que a tormenta fazia sumir as cores ricas do jardim. Mas um pouco acima do caminho resplandecia áurea uma faixa de relva, iluminada por um raio de sol que calhara de escapar à penumbra. E ali, recortada contra o balé de luzes e sombras, estava a figura que viera ver. Reconhecera-o pelas roupas de cor carmelita, que antes, à luz vespertina, pensara ser douradas. Mas a silhueta tinha algo extraordinário que nada tinha a ver com as cores. Ele parecia estar agitando os braços devagar, como se fossem galhos ao sabor da brisa. Diana teve a estranha sensação de que os seus membros eram longos demais. Por um instante imaginou mesmo que a figura estava deformada, que não tinha cabeça. Então, o pesadelo transformou-se num absurdo mais ordinário. Pois o homem dera de plantar bananeiras e cair em pé, rindo gostoso. Estivera com as pernas para o ar. Perdoe-me, disse. Faço isso sempre. A um pintor de paisagens não há coisa melhor do que as ver de ponta cabeça. Assim, vê as coisas como elas realmente são. Sim, e isto vale para a filosofia tanto quanto para a arte. Matutou, quieto, algo, e então explicou o explosivo. Está tudo muito bem em ficarmos a tagarelar sobre coisas às avessas, mas é quando os anjos pendem de cabeça para baixo que sabemos que vieram de cima. São os que vieram de baixo que empinam os narizes e os apontam para o céu. A despeito de seus modos álacres e festivos, ela se lhe foi achegando com um certo medo subconsciente, que aliás não diminuiu quando o sujeito, abaixando a voz até quase um cochicho, acrescentou: Posso lhe contar um segredo? No mesmo momento, ribombou enfim na atmosfera a pesada melodia da trovoada.
que, abafando e misturando-se-lhe a voz, deu-lhe um ar acidental de sussurro gritado. O mundo está às avessas. Estamos todos de pernas para o ar. Somos moscas rastejando num teto, e, se não caímos, é só porque uma misericórdia eterna nos está a sustentar. Naquele instante, o clarão de um relâmpago alumbrou o crepúsculo, e ela ficou espantada ao ver que o seu semblante estava seríssimo. Entre irritada e alguma outra coisa, disse: De fato, você diz coisas perfeitamente loucas, para logo em seguida sua voz se perder nos ecos estrondosos de trovões que pareciam chacoalhar a terra, céu e o que mais há, gritando sempre a mesma palavra, de novo e de novo. Loucas, loucas, loucas. Inconscientemente, deram uma palavra ao pior pensamento que lhe estava à cabeça. Até agora, chuva nenhuma caíra nas encostas do jardim, conquanto seu estrépito já estivesse a alvoroçar para além do rio. Diana tinha lá suas dúvidas, porém, quanto a se o homem teria notado qualquer coisa, mesmo um dilúvio. Mesmo em circunstâncias mais normais, ele aparentava ser alguém que se agarrava a uma linha de raciocínio e deixava-se levar. Tanto era assim que ainda estava a falar, como se os próprios botões sobre a racionalidade dos ainda assim estava a falar, como se os próprios botões sobre a racionalidade das coisas avessas. Estávamos conversando sobre São Pedro, disse. E como você sabe, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Não raro fiquei a imaginar como, na morte, a humildade do apóstolo foi enfim recompensada com a bela visão de sua meninice. Ele também pôde ver as coisas como são, as estrelas qual flores, as nuvens como colina, e todos os homens a pender da misericórdia de Deus. Primeira coisa, eu queria pedir desculpas pelas gaguejadas que eu vou dar ao longo das leituras. Eu não sou um bom leitor. Então, mesmo assim, eu posso dizer que eu me esforcei bastante para ler em voz alta esse trecho que o Chesterton ele tem sentenças muito longas e às vezes eu me perco e eu não tenho treinamento vocal suficiente para poder declamá-las de forma satisfatória, né? Bem, enfim. O Poetas Lunáticos é uma coleção de contos policiais escrito pelo Chesterton por volta de 1929. Se eu não me engano, é o mesmo ano que ele lançou Ortodoxia, né, o seu livro mais famoso. E esses contos são centrados num único personagem, que é o Gabriel Galen. Gabriel Gale é um poeta e pintor que vai resolvendo e prevenindo crimes cometidos por lunáticos de uma forma detetivesca bastante incomum. Chesterton ele já traz em seus personagens e situações todo o seu digno de repertório criativo de ideias. Quem leu, por exemplo, o Ortodoxia, quem leu Os Hereges, quem leu O Homem Eterno, vai notar que várias vezes as suas visões de mundo elas são gotejadas ao longo das histórias, ao longo dos contos desse livro. Aliás, ao longo dos contos de qualquer coisa que ele tenha escrito na ficção. E Poetas Lunáticos, a sua reflexão parece à primeira vista, desculpa,
repousar sobre a tênue linha entre a loucura e a sanidade, que aliás é um tema recorrente nos livros do Chesterton, né? E através da figura excêntrica, ou melhor, cêntrica, quem leu o livro vai entender por quê, do personagem principal, Gabriel Gale, ele parece servir como avatar do Chesterton nesse universo. Gabriel Gale, ele nos oferece uma visão clara daquilo que aparenta ser loucura, mas é sanidade, e aquilo que aparenta ser sanidade, mas é loucura. Isso é um típico caso de contemplação de paradoxo, que é a marca registrada do escritor. Às vezes, para você contemplar um ponto de vista mais lúcido, você precisa experimentar ficar de pernas para o ar e olhar as flores como estrelas do céu, como um abismo infinito no qual não caímos apenas por uma misericórdia misteriosa de vontade superior que nos sustenta. Gabriel Gale, assim como Chesterton, contempla o trivial com o espanto de uma criança e a maturidade de um ancião. Ele tem uma clara predileção pelas coisas pequenas e próximas, pois nelas, segundo ele, estão assinadas verdades universais. É como se Deus se manifestasse sua incomensurável dimensão infinita em coisas minúsculas, e apenas poetas e místicos, saltando as ilusões do visível, do racional e do lógico, conseguissem contemplar. A loucura, nesse aspecto, seria um tropeço acidental nesse salto. O livro traz uma visão chestertoniana da loucura que, como algo ruim, e ele não relativiza isso, seria um extravasar do homem racional, que repreende no seu dia a dia a percepção da vida poética e da noção teológica da existência. Como já foi dito por Chesterton no seu mais famoso livro, Ortodoxia, o louco não é aquele que perdeu a razão, é aquele que perdeu tudo menos a razão. Percebemos nos personagens de Chesterton como Padre Brown, que é o seu personagem mais famoso, e Gabriel Gale, que é o que conduz a nós na leitura desse livro, uma grande influência do Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. Para quem conhece bem o universo de influências literárias de Chesterton, sabe que Arthur Conan Doyle é uma das principais. Além de vários ensaios, Chesterton também era ilustrador e chegou a fazer diversos desenhos para as histórias de Sherlock Holmes, que nunca foram publicadas. 19 desses desenhos, no entanto, estão reunidos pela Universidade de Indiana e publicados num livro chamado D.K. Chesterton Sherlock Holmes. Esse livro de ilustrações de Chesterton sobre as histórias de Sherlock Holmes foram publicados pela Baker Street Productions. E uma curiosidade, Chesterton também foi o primeiro presidente da Detection Club, que era um grupo de britânicos escritores compostos por Agatha Christie, Dorothy Sayers, Arthur Morrison, John Rowde e Margaret Collins. Era um grupo britânico de escritores de mistério, que inclusive é ativo até hoje. E o Chesterton foi o primeiro presidente desse clube, como eu mencionei. A questão do interesse de Chesterton por Sherlock Holmes respinga nos seus personagens, né, como o Padre Brown e Gabriel Gale, e reside na ideia do detetive que está olhando aquilo que ninguém está prestando atenção. É exatamente nos pontos mais minúsculos e microscópicos que encontramos a chave da interpretação da narrativa, a chave da interpretação do mistério. E ali que entre aspas, né, solucionamos o caso. Assim como Sherlock Holmes, Gabriel Gale, ele tem um olhar aguçado para as coisas pequenas que passam desapercebidas por todos os homens práticos, entre aspas. Gabriel Gale penetra na alma dos desajustados, loucos e suicidas, pois, como o mesmo disse, não é um homem prático.
O Poeta e os Lunáticos, conto 4, O Crime de Gabriel Gale. Diagnostique a mim até não aguentar mais, se quiser, Gale retrucou, desdenhoso. Você acha mesmo que eu ficaria particularmente preocupado se eu fizesse? Acha que eu não poderia ser razoavelmente feliz num asilo para lunáticos, conquanto lá houvesse poeira num raio de sol, ou sombras numa parede, conquanto pudesse olhar para as coisas ordinárias e ficar a pensar em quão extraordinárias são? Será que você julga que eu não teria como louvar a Deus, e aliás, com piedade tolerável, pela forma do nariz do guarda ou por qualquer outra coisa calculada para dar prazer a uma mente que pensa? Parece-me que o hospício seria um ótimo lugar para estar são. De longe preferiria viver num hospício simpático, tranquilo e isolado, a viver enfiado em clubes intelectuais que de intelectuais não tem nada, espalhando por aí suas arengas sobre o livro ou a filosofia mais em voga, ou em algum daqueles movimentos sinceros, algo acotoveladores, que o querem fazendo algum serviço para ajudá-los a tomar os brinquedos de alguém. Não se me dá muito em qual lugar que eu fique a vadiar para pensar antes de morrer, desde que os pensamentos não vadiem demais ou vadiem por caminhos errados. Bem, espero que tenha gostado dos comentários, da indicação do livro. Eu estou lendo o Poeta e os Lunáticos. Para ser sincero, falta um conto para eu terminar de ler esse livro, mas eu já deu para pegar a essência do livro. Eu já conhecia o autor. Infelizmente não conheci ele antes de ser um autor de ficção. Eu já conheci ele como um apologeta, Na verdade, Chesterton nem queria ser chamado de apologeta. Na verdade, aliás, o curioso é que ele se torna talvez o maior apologeta católico sem querer sê-lo, sabe? Sem querer se tornar, sem querer forçar cristianismo, catolicismo. Ele nem era católico, eu imagino que nem era católico nessa época. O processo de conversão dele ao catolicismo foi até posterior ao lançamento de Ortodoxia. Enquanto ele estava escrevendo Ortodoxia, ele ainda estava em processo de mudança, em processo de conversão ao catolicismo. E esse livro foi lançado mais ou menos na época do Ortodoxia, se eu não me engano, no mesmo ano, 1929. E o livro que eu estou lendo é da Sociedade Chesterton Brasil. Eu comprei ele através de um financiamento coletivo, mas eu acredito que se você for no site, você vai encontrá-lo. A tradução é do Raul Martins Lima. Ele tem uma tradução muito... Ele começa o livro no seu prefácio falando muito no seu prefácio da tradução, né? Falando muito sobre o processo de tradução que ele teve nesse livro. Ele faz algumas notas de rodapé bastante interessantes a respeito do que ele conseguiu traduzir para a língua portuguesa, o que ele não conseguiu, as suas justificativas de como ele pegou uma expressão e tentou trazer o espírito daquela tradução, o espírito daquela citação, porque Chesterton faz muito jogo de palavras, um jogo de rimas que são impossíveis de traduzir do inglês para o português, né? E o que o Raul Martins Lima faz aqui é algo muito
Foi muito bom, foi muito proveitoso a forma como que ele traduziu isso. Não foi uma tradução literal. Ele realmente soube adaptar Chesterton à língua portuguesa. E o, existem algumas ilustrações bem interessantes no livro. Infelizmente não vou poder mostrar porque isso aqui é um podcast. Mas as artes da Júlia Máximo são artes bastante surreais, que é muito própria, muito combina muito com o estilo do Chesterton, né? O Chesterton ele sempre atrai esse tipo de imagem, tanto que o Neil Gaiman ele é um grande influenciado por Chesterton, assim como o Neil Gaiman foi influenciado por uh, C.S. Lewis, assim como ele foi influenciado por Tolkien. Ele diz que é muito influenciado por Chesterton e Chesterton traz essa imagem fantástica, essa imagem quase quadrinesca em seus contos, em suas imagens, em suas metáforas, que são metáforas muito visuais, são estilos próprios que remetem até aquelas parábolas de Jesus, que são também parábolas muito visuais, muito interessantes. Você vê que o próprio Cristo tinha estilo literário. Eu gosto de pensar assim. E a direção desse livro ficou por conta tanto da Sociedade Chesterton Brasil, que eu recomendo que vocês procurem saber sobre ela. Ela vem lançando livros e materiais sobre Chesterton há muito tempo, e, e pelo Instituto Cultural Hugo de São Vítor também. E é isso. Eu vou dar algumas dicas. Primeiro, leiam o livro, leiam tudo que você puder sobre Chesterton. Leiam também as obras que influenciam Chesterton. Seria muito interessante pegar para ler os livros do Arthur Conan Doyle, para você se imergir um pouco nesse universo de mistérios. Recomendo bastante Agatha Christie, que era muito fã de Chesterton, se eu não me engano, era amiga pessoal dele. Tá tendo também uma coisa muito interessante para quem conhece o Padre Paulo Ricardo. Ele está dando um curso sobre Chesterton, que assim, quem conhece o Padre Paulo Ricardo sabe que o material é bom, é muito bem feito, muito caprichado. Só pelos vídeos gratuitos que ele lança a respeito do universo católico. Lógico que ele é um padre, mas ele expande o seu discurso na filosofia, ele expande seu discurso na literatura. Ele tem um vídeo muito interessante a respeito do Tolkien, que ele dá. E se eu não me engano, ele tem um curso muito bom sobre Tolkien também, que ele vai dando as explicações sobre o imagético católico do Tolkien. E ele está com esse curso sobre Chesterton. É, Se eu não me engano, o site dele é padrepauloricardo.org, mas se você jogar no Google Padre Paulo Ricardo, você vai. É o primeiro site, né, que você vai ver. E lá tem todas as informações para você fazer o curso. Já dei a dica do Arthur Conan Doyle, já dei a dica do, do curso do Padre Paulo Ricardo. É, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Desculpa, eu estou fazendo muito de improviso, e eu estou fazendo. Eu ainda estou testando formatos, eu estou testando a melhor maneira de falar. Esse podcast foi feito com uma pequena orientação de roteiro, mas mesmo assim eu prometo melhorar um pouco nas minhas leituras para deixar mais fluida a, a,
aquilo que eu pretendi apresentar aqui. Desculpem as gaguejadas, as palavras que saem meio erradas. Como eu disse, eu não sou um bom leitor. Eu leio para mim mesmo e dificilmente eu consigo expressar isso em voz alta. Mas é isso. Espero que gostem. Até mais.